Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Marcos 5, no versículo 5, 6 e 7, que nos diz assim: Andava sempre à noite e de dia clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormente. Então agora Jesus atravessando o mar, ele chega na terra dos Gerazenos. Essa terra, hoje, ela é conhecida como a cidade de Queis, que fica na Transjordânia. Então ele chega lá e o endemoniado sai correndo na direção dele, já desesperado, porque sabia que o Senhor ia repreender ele. E ele diz assim: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te que, por Deus, que não me atormente. Então, nós entendemos pela frase dele ali que ele sendo expulso, Jesus expulsando ele, repreendendo ele, ele iria voltar para o tormento, para o inferno, que seria um tormento para ele, porque existem regras no mundo espiritual e no inferno, onde Deus permite que muitas pessoas, homens e mulheres, venham conhecer sobre isso e nos passar a respeito disso. Porque no inferno, quando o demônio é enviado para um lugar e ele não cumpre a tarefa dele de destruir e de matar a pessoa até a alma da pessoa ir para o inferno, é ele que é castigado, é o demônio que é castigado. Mas quando ele consegue isso, ele recebe uma recompensa de Satanás. Então ele disse assim: por que tu veio me atormentar? Então ele, desesperado com isso, o que ele faz? Ele pede para que Jesus jogue ele numa manada de uns 10, a palavra fala que era uma manada em cerca de 2.000 porcos. E ali nós vemos também, irmãos, nós entendemos que aqui que os demônios eles podem entrar em qualquer animal, porque eles pediram, e antes disso Jesus perguntou para ele qual é o teu nome, que é uma revelação que Jesus nos traz, porque na verdade ele sabia. Ele perguntou para que a gente tenha noção disso, que quando um demônio entra na pessoa, ela vem com uma potestade muito grande, uma legião, que muitas das vezes essas legiões, elas têm que ser expulsas com jejum e oração, quando é legião. Mas quando um ou dois, o servo de Deus que tem autoridade, ele repreende. Mas existe uma regra no mundo espiritual também. Porque nós vemos o seguinte, que eles pediram para ir para a manada de animais. Então Jesus concedeu. Mas os animais ficaram atormentados com a presença deles no corpo, assim como aquele homem que vivia atormentado, se machucando com as pedras, se ferindo. Os animais ficaram desesperados também por ter sentido aquela presença horrível ter entrado dentro deles. E eles se jogaram, né, no
Mas existe uma regra no mundo espiritual, que aquele que tem autoridade para poder repreender o demônio, ele tem que repreender o demônio em nome de Jesus e enviar esse demônio para o inferno, Hades, que é a mesma coisa, novamente. Então você repreende o demônio e diga: saia em nome de Jesus e desça para o abismo, desça para o inferno, desça para o Hades, pega toda a tua bagagem e desce novamente para o abismo, para o Hades ou para o inferno. Porque o que acontece? Quando você não dá a direção para onde Satanás vai, se você expulsa ele, ele fica vagando aqui na terra. Então, o que aconteceu? Quando os porcos morreram, esses demônios ficaram vagando, até acharem outros corpos para poder entrar. Então você vê quando a pessoa é usada pelo inimigo, não que ela esteja endemoniada, mas ela está sendo usada, a mente dela, o demônio está do lado dela, na mente dela, influenciando ela. Por quê? Porque essas mesmas pessoas que viram esse homem agora em perfeito estado, arrumado, lavado, cabelo cortado, barba feita e agindo perfeitamente como uma pessoa normal, esses próprios demônios que saíram dos porcos agora entraram nas outras pessoas. Então, o que a pessoa, quando ela está possuída por um demônio, ela não quer que Jesus fique perto dela. E o que eles disseram? Saiam daqui, saiam daqui. Eles ficaram desesperados, tocando Jesus dali, expulsando Jesus daquele lugar. Porque eles agora estavam dominados pelos mesmos demônios. Jesus, por que Jesus fez isso? Para que a gente pudesse ser ensinado através dessa palavra. Então, quando você... Não é todo servo de Deus que tem autoridade para poder repreender demônio, mas aquele que tem que aprender da forma correta. Porque o que acontece? Nós não vemos aquela parábola em que o demônio foi expulso, a casa estava adornada, limpa, o demônio foi, passeou aqui na terra e ficou tentando achar lugar para voltar, e ele viu que a casa estava adornada, limpa, mas estava a pessoa, o demônio foi expulso, mas ela não estava firmada na presença de Deus. Ela começou a viver a vida normal, e aonde o inimigo achou brecha na vida desse homem, o que ele fez? Ele trouxe uma legião e a situação dessa pessoa ficou pior do que estava. Então, essa parábola nos mostra isso também. O demônio ficou andando, tentando achar um lugar, ele não foi expulso para o Hades. Então, quando aquele demônio estava na pessoa, era um demônio só. Mas como ele não foi enviado para o Hades, Jesus poderia fazer isso, mas Jesus não fez, para que a gente possa compreender o mundo espiritual e fazer a expulsão dos demônios da forma certa, porque você acaba prejudicando a pessoa. O que aconteceu? Esse homem tinha um demônio só. Ele viu a casa adornada, ele chamou mais uma legião e a situação desse homem ficou pior do que estava, porque o demônio não foi expulso para o Hades, para o abismo, para o inferno, que é tudo o mesmo lugar.
Então eu deixo esse discernimento da palavra no dia de hoje. Peço que os irmãos compartilhem a palavra para que todos tenham conhecimento dessa verdade. Eu deixo a palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.